Está no ar o Revista TST, o programa com as principais notícias da Justiça do Trabalho. E vamos começar conversando com o Daniel Vasques, que acompanhou os julgamentos da semana no TST. Olá, Daniel, o que você traz de destaque para a gente? Olá, Ana Amélia. Eu destaco um julgamento da seção 1 de dissídios individuais. Os ministros analisaram embargos do Itaú no processo em que uma bancária pediu o pagamento das horas extras trabalhadas aos sábados, com adicional de 100%. A empregada demitida pelo banco havia sido incorporada ao quadro de pessoal do Itaú na época da privatização do Banestado. Por isso, ela também pedia a reintegração ao emprego sob justificativa de que o fato do banco público ter se transformado em uma empresa privada não seria um obstáculo à estabilidade concedida aos empregados públicos. Ao analisar o caso, a terceira turma do TST havia determinado que as horas extras fossem pagas em dobro. A turma determinou ainda que a bancária fosse reintegrada aos quadros do banco na mesma função que ela exercia na época da demissão e condenou o Itaú ao pagamento de salários e vantagens até a data da reintegração. Mas na sessão de dissídios individuais, o entendimento foi diferente, Ana Amélia. E qual foi a decisão dos ministros, Daniel? O relator na SDI1, ministro Alexandre Ramos, destacou que o TST consolidou o entendimento de que o sábado não é considerado um dia de repouso semanal remunerado. Como não há previsão em norma coletiva da categoria, as horas extras devem ser pagas com o mesmo adicional daquelas cumpridas durante a semana, e não com o adicional de 100%. A SDI1 também conheceu os embargos do Banco Itaú quanto à reintegração da bancária. Para os ministros, as normas internas do antigo Banestado não garantem ao empregado o alegado direito adquirido à estabilidade. A decisão foi unânime. Ana Amélia. Muito obrigada pelas informações, Daniel. E no programa de hoje você vai ver também: gestante que engravidou durante aviso prévio receberá indenização relativa à estabilidade. Justiça do Trabalho deve julgar ação sobre condições de trabalho na PM do Distrito Federal. Aberto o processo seletivo para publicação de artigos científicos na revista do TST. O Revista TST traz agora mais um caso importante julgado ao longo da semana pelos ministros. Acompanhe na reportagem. A seção 2 de dissídios individuais do TST negou a ação rescisória apresentada por aposentados da Petrobras, que tentavam estender o nível salarial concedido a empregados da ativa aos inativos. Na ação contra a Petrobras e a Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social, os aposentados questionavam decisão de primeiro grau, que negou o pedido. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, já havia negado o pleito de ação rescisória. De acordo com o TRT, os autores pretendiam desconstituir a sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de Belém, que julgou improcedente o pedido de incorporação nas complementações de aposentadoria dos níveis salariais concedidos ao pessoal da ativa via negociação coletiva. Os aposentados argumentavam que a sentença que pretendiam rescindir violou várias disposições legais. Ainda segundo eles, a sentença abonou a aplicação de cláusulas normativas que discriminaram os aposentados, o que não deveria ser admitido, pois nenhuma norma coletiva poderia se sobrepor aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como do princípio da não discriminação. Mas o TRT entendeu que o instrumento da ação rescisória não se aplica ao caso. De acordo com o regional, não resta evidenciada na ação qualquer das situações previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil, em especial a alegada violação literal de disposição de lei. Após novo recurso, o caso chegou à SDI2 do TST. O relator, ministro Dezena da Silva, observou que o magistrado de primeira instância não apreciou a controvérsia à luz dos artigos que tratam dos princípios constitucionais citados pelos autores da ação rescisória. Para o ministro, a ausência de pronunciamento na decisão rescindenda constitui óbice intransponível à procedência do pleito rescisório. Todos esses dispositivos não foram
objeto de pronunciamento explícito, não houve provocação, não há como fazer cotejo de violação à literal disposição de lei. Confirmo o meu entendimento de que há o óbice da súmula 298. A decisão foi unânime. No próximo bloco, Justiça do Trabalho deve julgar ação sobre condições de trabalho na Polícia Militar do Distrito Federal. Estamos de volta e vamos conferir alguns julgamentos das sessões das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Nós separamos alguns destaques. Eu começo com o julgamento da sexta turma, que garantiu a uma gestante o direito de receber indenização relativa ao período de estabilidade. A profissional havia engravidado durante o aviso prévio. De acordo com o relator do caso, o ministro Augusto César, o atual posicionamento do TST é o de conferir a garantia de estabilidade provisória à trabalhadora gestante a partir do momento da concepção, ainda que durante o aviso prévio cumprido ou indenizado. Tal garantia visa principalmente a proteção do bebê. E uma vendedora de São Paulo que recebia por comissão vai receber também horas extras acrescidas de adicional. Para a segunda turma, a empregada era prejudicada ao exercer outras funções, pois deixava de efetuar vendas. A vendedora trabalhava para o grupo Via Varejo, que inclui as redes de lojas Casas Bahia e Ponto Frio. Ela era remunerada exclusivamente pelas comissões das vendas. Quando fazia hora extra, ganhava o adicional, mas não o valor da hora trabalhada a mais, uma vez que as comissões recebidas já remunerariam o valor da hora feita além do horário previsto. No entanto, na reclamação trabalhista, a empregada alegou que o contrato dela não seria de uma comissionista pura, uma vez que desempenhava tarefas além das vendas, como limpeza, arrumação, decoração da loja, telemarketing e pesquisa de preço. Assim, a empregada pleiteava não só o pagamento do adicional de hora extra, mas também o valor referente à hora trabalhada a mais, já que durante o período de prorrogação de jornada desempenhava outras atividades que a impediam de ganhar comissão. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, considerou que as tarefas alegadas pela vendedora seriam inerentes ao cargo. Por isso, o regional não concedeu o valor relacionado à hora trabalhada a mais. A decisão teve como base a súmula número 340 do Tribunal Superior do Trabalho, que não prevê o pagamento da hora feita além do horário, mas apenas do adicional. De acordo com a súmula, o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito a adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês. A vendedora recorreu da decisão de 2º grau, alegando que a súmula número 340 não seria aplicável ao caso dela devido às outras atividades que desempenhava além da venda. O processo foi julgado pela 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. A relatora, ministra Maria Helena Malman, observou que durante as horas extras, a empregada exercia funções diversas de vendas e, dessa forma, ficava impedida de receber comissões. Por isso, a ministra entendeu que a profissional tinha direito ao adicional de hora extra e também ao valor da hora trabalhada a mais. A decisão foi unânime. E vamos a um destaque da terceira turma. Os ministros declararam a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação sobre condições de trabalho na Polícia Militar do Distrito Federal. Olá, Rafael, explica pra gente essa história. Oi, Ana Amélia. De acordo com a denúncia que motivou a ação civil pública, policiais militares do Distrito Federal eram obrigados a manusear produtos químicos nocivos à saúde. Esse material era usado na lavagem das viaturas da PM e incluía produtos como amianto, querosene, óleo diesel e thinner. Segundo a ação, eles faziam isso sem a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs. As irregularidades foram confirmadas pelo Ministério Público do Trabalho, que solicitou medidas por parte do governo do Distrito Federal. Em 1º e 2º grau, o entendimento havia sido que o caso não seria da competência da Justiça do Trabalho.
O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, levou em conta julgamentos do Supremo Tribunal Federal que afastaram a competência da Justiça do Trabalho em causas que envolvem pessoa jurídica de direito público e servidores estatutários. Mas o relator do recurso na 3ª turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, teve outro entendimento. Segundo o ministro, o caso não diz respeito ao tipo de regime, mas às condições do meio ambiente do trabalho. Nesse caso, aplica-se a súmula 736 do STF, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, à higiene e à saúde dos trabalhadores. Agora, o processo deverá retornar à Vara do Trabalho para novo julgamento. A decisão foi unânime. Eu volto com você aí no estúdio. Ana Amélia. Muito obrigada, Rafael, pelas informações. E você, já conferiu o tema do mês da Biblioteca Digital do TST? Em março, o assunto é esportes eletrônicos, uma modalidade em que os jogos são disputados virtualmente com a presença de jogadores que atuam como atletas profissionais em competições de âmbito nacional e internacional. Para saber mais sobre o tema, uma bibliografia selecionada está disponível na página. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E no próximo bloco, os principais fatos que marcaram a semana no TST. O Revista TST está de volta e vamos à redação da Secretaria de Comunicação Social do TST conversar com a Luana Carvalho. Olá, Luana, quais notícias você traz hoje? Oi, Ana Amélia. A presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, foi uma das homenageadas em evento em São Paulo que destacou mulheres precursoras no judiciário e nas funções essenciais da justiça. A homenagem foi promovida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pela Escola de Magistrados da Justiça Federal. Foi uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, foram 22 homenageadas. Além da ministra Cristina Peduzzi, primeira mulher a presidir o TST, também foram agraciadas a ministra Ellen Grace, primeira mulher a integrar e a presidir o Supremo Tribunal Federal, e a ministra Eliana Calmon, primeira ministra mulher do Superior Tribunal de Justiça. Agora eu mudo de assunto para falar da 6ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A mobilização vai ocorrer só no fim de maio, mas os preparativos já começaram. O foco deste ano vai ser a motivação de todos os participantes. A determinação é do vice-presidente do TST e do CSJT e coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho. O ministro alertou que não se trata de uma competição, mas de dedicação e esforço conjunto de todas as partes envolvidas, trabalhadores, empregadores, magistrados e servidores. Anote aí na agenda. A 6ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista vai ser realizada de 25 a 29 de maio. E na Câmara dos Deputados, o ministro do TST, Alexandre Ramos, participou de uma audiência pública sobre a regulação de startups. Os participantes discutiram o projeto de lei complementar número 146 de 2019, que apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas, que são voltadas para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base tecnológica. O ministro Alexandre Ramos defendeu que a lei e o direito devem ser instrumentos de previsibilidade jurídica para as relações de trabalho como forma de evitar cenários de risco e possíveis investimentos especulativos. E fechando os nossos destaques, eu repasso um convite do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O CSJT convida todos a participar da pesquisa de satisfação do Conselho e dos TRTs. O objetivo é coletar informações para elaborar os planos estratégicos de 2021 a 2026. Todos os interessados podem contribuir, como magistrados, membros do Ministério Público, servidores, advogados, associações de classe, órgãos públicos e a sociedade. Também vão ser encaminhadas perguntas a gestores e servidores dos TRTs. A pesquisa de satisfação pode ser acessada no site do CSJT. Essas são as notícias da semana e eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada pelas informações, Luana.
E está aberto o processo seletivo para publicação de artigos científicos na próxima edição da revista do TST. Os artigos deverão ser inéditos, originais, inovadores e sobre temas de direito do trabalho. Os textos devem ser enviados para o e-mail revista@tst.jus.br até o dia 24 de abril. E vamos conferir com o Anderson Conrado os destaques do programa de rádio do TST, que está com quadros novos. Não é isso mesmo, Anderson? Tudo bem? Olá, Ana Amélia, é isso mesmo, viu? O Trabalho e Justiça está com novidades. Uma delas é o quadro Boato ou Fato. Nele a gente esclarece alguns temas que geram dúvidas relacionadas ao direito trabalhista. Outra novidade é que agora, toda sexta-feira, os nossos repórteres trazem o que foi destaque durante a semana aqui no TST. E quais assuntos, Anderson, vão ser abordados no programa que você pode destacar para a gente? Olha só, Ana, no quadro Boato ou Fato da próxima semana, o nosso tema é Justiça do Trabalho no Brasil. Será que a JT só existe no nosso país? E em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, nós preparamos uma reportagem que aborda a inserção de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Também vamos mostrar o que a legislação diz a respeito desse assunto. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h50 da manhã, na Rádio Justiça. E você também pode acompanhar toda a programação na página da rádio, no site do TST. São esses os nossos destaques, Ana. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima. E esta edição do programa de hoje termina aqui. Outras notícias você pode conferir no nosso site ou pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.